boa tarde, bem-vindos à aula 20. Você tem acompanhado aí todas as aulas? Todas as segundas-feiras nós falamos de comportamento corporativo e nós já estamos na aula 20 de 30 aulas que serão listadas aqui uma a uma. Elas fazem parte do livro Farfala, que contém aí seus 30 capítulos. Então, se você ainda não leu o livro, se você não acompanhou as aulas anteriores, eu te convido a acompanhar, a aprender sobre o mundo corporativo, sobre desafios, sobre postura, comportamento, sobre ética, sobre soluções, sobre como você deve reagir frente aos desafios, ser bem forte no trabalho, como você vai se tornar um profissional qualificado, forte, defensor dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas soluções e principalmente daquilo que você acredita. O livro Farfala fala de profissionais. O livro Farfala te ensina a se destacar no seu local de trabalho. Se você ainda não leu, eu te convido a lê-lo. Mas você não precisa se preocupar em comprar, você não precisa se preocupar em tomar tempo para ler, basta você assistir às aulas aqui, gravadas no Recorp, aqui no YouTube. Você poderá assistir todas as aulas, que não é somente uma leitura, também tem muito da experiência profissional e você vai poder se ver aí em alguns momentos muito semelhantes e também já ficar esperto o que dá para fazer. E principalmente abrir bem os olhos e os ouvidos e saber como o mundo corporativo se comporta. Quem são as pessoas que estão contigo e quem são as pessoas que não estão contigo. Quem são profissionais do bem, profissionais que realmente carregam o nome ali no seu crachá e nas suas atitudes, e quem são os profissionais que destoam dessas atitudes, mas também são profissionais. Todos são profissionais. Importa saber de que lado estão. Então, vamos hoje conhecer um pouco mais sobre este fantástico mundo corporativo? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre eficácia. O que é uma eficácia? Você é eficaz naquilo que faz? Você vai saber hoje o real sentido desta palavra. E o título de hoje dessa aula é A Eficácia Vem da Repetição. Quanto mais você faz, mais eficaz você vai se tornar, mais rápido, mais ágil, mais veloz. E, gostando ou não, a eficácia ela vem só pelo fato de repetir. Se você gosta de fazer muito aquela atividade ou não, nem importa. Mas todas as vezes que você faz de novo, não estamos dizendo de refazer um trabalho, não, estamos dizendo de fazer mesmo. Fazer várias vezes, você vai se tornar eficaz nisso. Vamos saber um pouquinho qual é a eficácia que a Júlia adquiriu aqui no capítulo 21, que é a aula 20 de hoje. O ratinho tinha vontade própria. Aquele gestor não sabia onde estava me desafiando. Eu mirava um lado, o rato ia para o outro. Eu mirava acima, ele aparecia abaixo. Eu apertava do lado direito, nada acontecia. Do lado esquerdo, e nada. Fiquei ali alguns dias me debatendo com o rato. Não seria possível que um serzinho tão pequeno iria me vencer. Aquele gestor sabia sim onde estava me desafiando. A gente já falou aqui de gestores conhecerem os seus times. Pelo visto, esse gestor aqui sabia exatamente quem era a Júlia. Pode ter levado uma semana, mas eu venci o ratinho ligeirinho e as planilhas com as fórmulas para controle dos resultados estavam novinhas e completas. Foi assim que conheci o Sr. Mouse. Se você trabalha no mundo corporativo, certamente você também conhece o Sr. Mouse. Você também teve dificuldades assim como a Júlia para dominá-lo? Ela conseguiu. Por certo, você também já conseguiu, porque nos dias de hoje é muito mais fácil controlar o Sr. Mouse. É muito mais fácil do que quando ele nasceu. Com certeza estamos em dias melhores. Quando fazemos uma determinada atividade repetidas vezes, acabamos por fazê-la sem pensar e de forma automática. Você deve ter vários exemplos aí. O que você já faz sem pensar? Que você, de tanto fazer, né, até a própria digitação. Os seus dedos já não sabem onde estão todas as teclas aí do alfabeto? Deve saber, é fácil isso. A gente acaba adquirindo, né, aí muito mesmo, sem saber onde que esteja, mas a gente pega uma habilidade que, olha,
Nem você sabe explicar muito, né? A gente pega essa habilidade, quando a gente percebe, já está com habilidade. Possivelmente você digita rápido, você já digita muito bem, você usa o mouse muito bem. Então, isso é habilidade de repetições. E outros trabalhos que você faz aí, atividades do dia a dia, que hoje estão ameaçadas pela inteligência artificial, não é mesmo? Pois é, isso mesmo. Aquilo que pode trazer eficácia para você, ela pode também ser aí algo que você precisa parar para pensar. Será que isso que eu faço muito bem, porque eu já me tornei eficaz, não é algo que vai ser substituído pelas inovações que estão chegando aqui? Então, você pode pensar nisso, mas também se tornar eficaz no uso da inteligência artificial. Olha só, é um achado. Tá aí, todo mundo está falando disso, todo mundo está querendo saber como isso funciona. Então, você pode e deve aprender as novidades que vêm no mercado para você continuar se destacando no seu trabalho. E se você ainda não deu uma chance para a inteligência artificial, aqui vai um recadinho. Corra, já está ficando para trás nessa fila. Corra. A gente tem outros episódios por aqui falando de inteligência artificial, como você pode buscar os conhecimentos. E se você não sabe nem por onde começar, dá um Google aí. Aproveite e já comece a usar a inteligência artificial para que ela te oriente como você deve começar a usá-la. Né? Existe aí o Gemini, existe o ChatGPT. Esses, pelo menos, estão aí à sua disposição. Dá uma olhadinha, não fica para trás, não. O mundo de trabalho, o mundo corporativo, se você deixa passar o tempo, depois não vai se lamentar. Porque outras pessoas não deixam, não, pode passar, não. Elas entram, sentam já aí nos primeiros lugares e elas já estão dispostas a conviver com as novidades. Então, se você fica um pouquinho para trás, depois você vai ter trabalho, tá? Não vai conseguir sentar na janelinha, não. Não vai mesmo. E se você ainda conseguir um lugar para ir em pé, pode ser que você ainda consiga alguma coisa. Mas no mundo profissional, quanto mais você se capacita, quanto mais você vai na frente das novidades, quanto mais você se junta àqueles que são desbravadores, você vai se destacar mais, pelo menos para você mesmo. Né? Você não vai ficar sem trabalho, não. E você pode escolher onde atuar. Quando fazemos uma determinada atividade repetidas vezes, acabamos por fazê-la sem pensar de forma automática. O mais relevante nesse processo é que o fato de fazê-la automaticamente traz também ganho de agilidade. O exemplo do mouse é muito sutil perto do abstrato e complexo mundo corporativo. Vou repetir isso. O exemplo do mouse é muito sutil perto do abstrato e complexo mundo corporativo. Mas se você está inserido em um escritório ou é um estudante, inevitavelmente você conhece o mouse. A assertividade e a rapidez são conquistas que o tempo premia para quem insiste. Vou ler isso aqui novamente. Vou ler. Talvez, falando uma vez só, você não tenha gravado, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa e a gente ouve uma vez só e não fixa. Isso aqui é importante a gente fixar. Então, vou ler novamente. A assertividade e a rapidez são conquistas que o tempo premia para quem insiste. Isso vale para tudo, vale para a vida, não vale só para o trabalho corporativo, né? Vale para a vida. Se você quer alcançar algo, insista. Se você quer ser diferente, insista. Se você quer vencer, insista. Se você desistir, pode ser que estivesse faltando só 1%. Sabe aquele 1% final? E aí você desistiu e não alcançou a sua vitória? Assim é na vida, assim é no trabalho. Aqui a gente fala de mundo corporativo, mas vale para a vida. O nome estava em alta, CRM. E se você não sabe o que é CRM, pesquisa aí. Corre, dá uma pesquisadinha rápida aí no Google. Poucos sabiam o que essas 3 letras significavam. E mesmo sabendo o significado delas, menos sabiam como dominá-las. Mesmo para quem sabia o que significavam as letras, não sabiam como dominá-las. Para outros, soavam ainda assustadoras, eu diria que apavorantes, porque vinham como aquelas nuvens escuras, cobrindo todo o céu e sabemos que vem chuva forte e perigosa.
Com tantas palpitações, parecia mesmo aquele órgão ligado à medicina. Será? Onde está a Júlia? Ela precisa estar aqui no projeto do CRM. Lembra-se, a Júlia era chamada para todos os desafios. Parece até meio incoerente, né? Dizer que a Júlia tinha que enfrentar tantas coisas. Por que a Júlia? Quero reforçar que a Júlia, a personagem principal deste livro de corporativo, Fala, é uma única pessoa. Já abordaram a autora aqui para perguntar quantas Júlias existiram? Não, a Júlia era uma pessoa só mesmo. É um único personagem. Não está fazendo o papel de vários personagens, não, era única. A gente vai ver ainda muito mais histórias dela daqui para frente. Faltam aí pelo menos mais 10. Né? Mais 10, a gente está na 20, já temos passado aí por muitos, né? Por muitos exemplos, por muitas experiências, mas ainda faltam 20. Eu posso dizer que melhores estão ainda por vir. Vocês vão se surpreender com as atitudes da Júlia em situações muito críticas, situações que acontecem aí no dia a dia do seu trabalho, acontecem com você. Um dia ou outro irá acontecer com você. Você foi contratado, um dia você será demitido, ou você vai se desligar no mesmo. O ponto é que este cordão umbilical vai se romper. Se você trabalha, você passa por estes dois momentos pelo menos uma vez durante a sua vida. Então, vamos entender como a Júlia também encarava isso. Agora, vamos entender por que a Júlia era tão especial, né? Vocês que vêm acompanhando, era especial pelas suas atitudes. Poderia não ser reconhecida totalmente aí nas suas especialidades, né? Como diz lá o primeiro capítulo que a gente leu. Mas, no dia a dia, existiam muitas pessoas que não conseguem entender o quanto uma pessoa é especial naquilo que faz. Ou se compreendem, não dão o devido valor. Ou se dão a conhecer este devido valor, fazem por onde ignorá-lo. Fazem por onde não fortalecer este valor. Por quê? Aí tem vários nomes, isso não importa. O que importa é que se você está no papel da Júlia, continue sendo um personagem real da sua vida e do trabalho. Seja uma Júlia ou um Júlio, mas continue sendo. Não abra mão de quem você é por nada. Nada que te ataque no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua roda de amigos ou na sociedade. Você é um ser completo. Não abra mão de quem você é. Ninguém vai determinar quem é você. Ou vai determinar o que você deve ser. Você precisa saber quem você é, fazer as melhores escolhas, viver bem, influenciar pessoas positivamente. Isso sim tem valor. Dessa vez eu estava lá, no meio dos importantes, no projeto do ano, como se a Júlia não estivesse diante dos importantes tantas vezes, né? As coisas estavam melhorando para o meu lado. Agora eu estava sendo vista como uma dos bons. Como se ela não fosse boa desde o primeiro instante relatado aqui neste livro. Mas como tantos achavam que ela não era boa, tantos às vezes a afligiam com problemas alheios, às vezes a própria Júlia pensava, tenho que melhorar. Acho que não sou tão boa assim o suficiente. Acho que eu devia buscar mais inovações, aprender mais, e com isso a Júlia se dedicava tanto a estudos, tanta capacidade, tanto conhecimento, que alguém a reconhecia. Acabavam dizendo, chama a Júlia, porque ela sabe o que eu tenho para fazer. Tá vendo? Você sempre é visto. Sempre. Eu ainda não sabia a extensão dessa nova força CRM, mas já sentia que sim, era avassaladora. Entendi o porquê dos ânimos. Bom, se você ainda não pesquisou aí, eu te dei um bom tempo para pesquisar o que significa CRM. E sabe por que eu pedi para você procurar? Porque você precisa ser autônomo naquilo que você faz.
Você não precisa depender de pessoas para trazer respostas para você quando tem à sua mão tantas formas de pesquisa. Não fique na dependência, não. Pesquise. Tome conhecimentos para você mesmo. Sabe por quê? Porque existirão momentos que ninguém vai te ajudar a tomar estes conhecimentos de uma forma rápida e eficaz. Então, quanto mais você pesquisar, mais eficaz você vai se tornar em adquirir conhecimento. É o título de hoje. Eu só estou te dando uma chance aí de praticar o autoconhecimento. CRM significa Customer Relationship Management. Agora a sigla está em inglês, eu já te ajudei um pouquinho. Vai procurar aí qual é a tradução para essa sigla. Certamente, se você trabalha com CRM aí. Quer seja produto, quer seja serviço, e lembrando que serviço é um tipo de produto. Então, CRM faz parte do negócio aí sim. Aí sim. Todo trabalho, toda empresa tem um cliente. Então, quem é o seu cliente? Customer Relationship Management. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí porque a gente vai falar mais disso ainda antes de terminar esta aula de hoje. Esse negócio estava pior que o sistema magnífico que tivemos que renascê-lo em 3 meses. Agora tínhamos que refazer aquele sistema e integrar com tantos outros. Falávamos de clientes, estudo dos dados, quebra de privacidade. No meu primeiro contato, eu defendi a tese de que isso jamais aconteceria. Era um absurdo. Quebra de privacidade. Hoje não entendo como ainda tenho que informar o que gosto e o que preciso numa plataforma de compras online. Vou explicar isso aqui melhor. Quando o CRM apareceu, a gente falava o seguinte: olha, a gente vai estudar os dados do cliente, aquilo que ele compra, aquilo que ele repetidas vezes compra, com que frequência. E assim a gente vai poder oferecer para ele os melhores produtos, as melhores ofertas. As melhores ofertas, os melhores benefícios. Este era o conceito principal de CRM, que lamentavelmente tem deixado de lado, né? Lamentavelmente o conceito tem se evaporado. Será que as marcas ainda apreciam seus clientes no conceito autêntico de CRM? Fica a pergunta aí para você que tem a sua marca, para você que é empreendedor, que tem o seu negócio, ou para você que é um intraempreendedor que defende uma marca. Você ainda olha para o seu cliente da mesma forma que as regras e definições do CRM foram definidas? E eu ouso dizer que algo não vai tão bem assim mais não. Eu ouso dizer. Mas, a princípio, como assim? Alguém vai saber o que eu compro, o que eu como, o que eu visto, o que eu uso na minha casa? Para onde eu viajo? A quais restaurantes eu frequento? A quais lugares eu vou como hobby? Como assim alguém vai olhar para tudo isso e vai dizer para mim: olha, eu tenho um benefício aqui para te oferecer, porque eu sei que você gosta disso, ou que você usa isso, ou que você repetidamente compra esta minha marca. Achei um pouco de abuso. Sim, era um abuso, era um absurdo, como eu sempre falo por aqui, né, no mundo corporativo, algo que está fora da rota. Mas hoje, eu reclamo, porque eles não levam isso tão a sério. Por que eu tenho que dizer numa compra online, uma plataforma de compras online, aquilo que eu gosto? Por que eu tenho que dizer para uma plataforma de compras online que está faltando certo produto na minha casa? Já passamos dessa fase. Isso deveria estar bem na mão, bem à mão, para atender o seu cliente da melhor forma. A gente fala tantos em dados hoje em dia, né? Tanto em dados. A gente fala da inteligência artificial como se fosse algo mágico que aparece do nada, sabe tudo sobre a gente. Precisa de muito trabalho aí para ser eficaz. Precisa de muito trabalho. Nada é por acaso, nada é de qualquer jeito. Precisa de muito trabalho.
A audiência, que não era jurídica, e recompensas, a extensão é muito mais abrangente, mas eu quero voltar aqui, senão vocês não vão entender, porque eu fiz tantas considerações aqui no meio, né? Então vamos ler esse capítulo de novo, não só esse pedacinho aqui não. Vamos lá. Esse negócio estava pior que o sistema magnífico que tivemos, que renasceram em 3 meses. Lembram daquele sistema lá? Pois é, algumas aulas aí atrás. Ou agora tínhamos que refazer aquele sistema, esse de CRM, e integrar com tantos outros. Não, aquele mesmo, não só o CRM, não. Aquele que a gente tinha refeito, agora tinha que refazer de novo para integrar com outros dados, porque agora ele fazia parte do CRM. Agora falávamos também de clientes, de estudo dos dados, quebra de privacidade, audiência que não era jurídica e recompensas. A audiência aqui é quem são os meus clientes. A extensão é muito mais abrangente, mas para enfrentarmos esse monstro, essas pestas já nos garantiam a entrada na batalha. Se a gente soubesse tratar estudos de dados, saber quem eram os nossos clientes, e esses dados, saber o que eles consumiam, quebrar essa privacidade através deste conhecimento de consumo, audiência, quem são esses clientes e quais são esses consumos, a gente poderia trabalhar as recompensas, os benefícios, e isso significa fidelizá-los à minha marca, porque eu cuido deles, entendeu? Este é o conceito de CRM. E CRM, como eu disse, dava um tempo aí para você pesquisar, é o quê? É o relacionamento com o seu cliente, é a administração desse relacionamento, é a gestão desse relacionamento com o seu cliente. Agora ficou fácil de entender, né? Então aqui a gente não aprende só o mundo corporativo, mas a gente também entende como o mercado se comporta, né? Como você está inserido neste fantástico mundo aí que gira 24/7. E o que é? Então, em todas as empresas, independente do que você vende, você tem aí um CRM. Como ele está sendo tratado? Ou nunca ouviu falar sobre isso? Você já perdeu o bonde faz tempo. Faz tempo, mas dá tempo. Corra atrás aí que vai dar tempo de alcançar ainda os seus clientes e tratá-los da melhor forma, porque, olha, os clientes que são acostumados com tratamento de CRM, eles não ficam sem, não. Eles vão exigir um pouquinho mais sempre. E olha que a concorrência é brava, a concorrência não dorme. Então, se você quer estar no meio dessa concorrência, entre os concorrentes que são vistos, você precisa se atualizar. Os muitos projetos de antes e os desafios vencidos nos classificavam experientes e não havia nada que nos assustasse. Nada nos assustava, tamanho de nada. O que der para fazer, manda aí, a gente dá conta. A sala era grande e estava lotada. Quanto engajamento! Logo vi que, na prática, eram mais perguntas recheadas de dúvidas do que engajamento. É, mais um desafio para a Júlia. O que um fazia, o outro desfazia. Estavam iguais à minha coordenação motora com o ratinho. Lembra? Primeiro acesso ao mouse, tem que ter coordenação motora, mas estava ali praticando, não sabia exatamente o que ele estava fazendo. E nesse engajamento aqui de trabalhar este grande desafio, estava do mesmo jeito, as pessoas não estavam coordenadas para o mesmo lado, o mesmo ritmo. Quando acumulamos experiências, temos o lado bom de poder compará-las. E de longe, nesse projeto, refizemos o sistema tantas vezes que já não dava para saber qual regra boa havia sido descartada antes de colocar uma nova regra no ar. E de tanto faz e desfaz, acabamos por conhecer não só as funcionalidades, como as linhas de código do sistema tão bem que qualquer alteração era imediatamente tratada. Poderíamos ainda não ser os melhores em CRM, mas em tecnologia estávamos indo muito bem. Viu? De tanto repetir, fazer e desfazer, ainda que o negócio não soubesse para que lado ia, o time de tecnologia aqui estava mandando muito bem. Olha, o que vocês querem testar? A gente faz no piscar de olhos, piscar de olhos, piscar de olhos. Vocês aí são bons assim também? Ou melhor, em um determinado sistema, estávamos arrasando. Viva a parceria!
Pense nas parcerias que você precisa ter para seguir com o seu negócio arrasando. Um dia estávamos jantando pizza. Se o sistema tinha sido um recorde de teia de aranha, agora que abraçamos os dados, estávamos no centro do vulcão. Teríamos que encontrar o sentido desses milhares em oportunidades que captassem os clientes como ímãs. Embora a lição de hoje tenha sido sobre repetição gerar eficácia, e aqui a gente deu alguns exemplos sobre isso, vocês também puderam aprender hoje sobre o mundo CRM, sobre o mundo do relacionamento entre marcas e clientes, né? E quantos desafios tem neste mundo, porque o que importa aqui é saber fazer a boa leitura dos dados, é saber realmente defender o seu cliente naquilo que é importante para ele. E enquanto os clientes estão neste mesmo grupo, quanto que você vai poder oferecer para esses clientes que se relacionam contigo da mesma forma? Tem muito trabalho aí, e mais uma vez a inteligência artificial pode te ajudar, né? Faz isso aí muito rápido, né? Existem aí as máquinas, os robôs, as linhas de código tão bem tratadas, que vão trazer os dados para você de uma forma mais rápida, mais eficaz e principalmente mais assertiva, mas você precisa trabalhar para trazer essas boas informações à tona. Como que é isso? Tratando bem as suas linhas de código, definindo bem os seus conceitos, definindo bem as suas regras. Assim você vai ter os bons resultados. Não é assim fácil, não. Dá trabalho. E tendo trabalho, você precisa repetir aí várias vezes até se tornar eficaz. Esta é a lição que eu quero que você aprenda hoje. Você não pode ficar reclamando aí porque fica fazendo alguma coisa e várias vezes não, né? Cada vez que faz, melhora um ponto, né? Aquilo que já deu certo, guarde, aquilo que não deu certo, conserte. Então é importante prestar atenção nisso e não ficar se lamentando porque tem que ficar refazendo. É importante refazer para acertar, né? E refazer acrescentando um ponto, não é só refazer porque fez errado, não. É sempre aumentando um ponto para seguir adiante, sempre melhor, mais experiente, mais eficaz, mais assertivo, trazendo resultados mais rápidos, trazendo produtividade e isso trazendo um pouco mais de leveza aí para o seu trabalho, né? Aquilo que já funciona muito bem vai te dar tempo para aprender coisas novas. Então, enquanto estávamos ali jantando a pizza, né? Alguém falou do outro lado da mesa. Júlia, já te falaram que você é igual àquela mulher da Liga dos Heróis? Qual mulher? Daquele dia em diante, Júlia incrementou uma atividade. Não decepcionar aquele carinhoso apelido. Como você é reconhecido aí no seu trabalho? Por alguém que faz? Ou por alguém que atrapalha? Ou por alguém que tanto faz? Este último eu considero o mais complicado de todos. Tanto faz. Deixe a sua marca. E que seja uma marca boa. Que você seja lembrado por alguém que não para. Um imparável mesmo. Que está sempre seguindo à frente. Que está sempre vendo os novos desafios e encarando. Mas não faça da sua vida só um mar de trabalho. Que você viva somente para o corporativismo. O corporativismo irá muito bem se você for uma pessoa muito bem. Se você for alguém que realmente se destaque no meio da multidão. Não seja só mais um. Seja um profissional de valor. Um profissional eficaz. E assim a gente vai terminando a aula de hoje, desejando a você que não se lamente pelas repetições, mas que você construa com elas e consiga seguir cada vez mais adiante. Este é o nosso trabalho. Nosso trabalho é te ajudar a ir além. Até mais. Beijo, bom descanso. Fique firme aí, motivado para a próxima aula? Sim, a gente volta com a próxima aula na próxima semana. E a próxima aula é a aula 21, onde a gente vai falar o seguinte: as mãos constroem, não pare de mexer os dedos.
Beijo, até lá! Todos os dias, milhões de pessoas ao redor do mundo já acordam conectadas. O anseio pelo novo nunca esteve tão presente quanto nessa geração. Tem novidade para hoje. Recorp.